Aos 94 anos, Dona Arlete Torres fez uma leitura de Simone de Beauvoir no Ibirapuera, que mobilizou por volta de 15 mil pessoas. Essa mesma Dona Arlete rendeu ao Brasil uma indicação ao Oscar, da qual a gente nunca vai esquecer. Sobretudo nesse momento que a gente está comemorando assim, a nossa participação no prêmio da Academia de Arte e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Ela esteve lá em 1999, concorrendo por Central do Brasil. Dona Arlete, leia-se, Fernanda Montenegro. From Brazil, Central Station. Fernanda Montenegro, Central Station. Fernanda Montenegro in Central Station. And the winner is Central Station. Fernanda está de volta aos cinemas, e não só aos cinemas. Na última Berlinale, a série em que ela faz parte, Emergência 53, do Andrusha Waddington, seu genro, foi exibida numa grande euforia de produções brasileiras. Esteve lá na Berlinale Series. Agora ela volta ao circuitão com Velhos Bandidos, contracenando com Ari Fontoura, tem Vladimir Brista, tem Lazinho Ramos, tem um elenco memorável trabalhando com a Fernanda, e eu acho que é muito importante destacar o trabalho da Bruna Marquezine, que é uma atriz brasileira que, como a Fernanda, tem galgado espaços nobres num planisfério internacional. O Arena de hoje é uma celebração do legado da Dona Arlete. De um lado, um marco do cinema novo, A Falecida, de 1965. Do outro, um sucesso brasileiro da carreira do Andrusha, um longa-metragem de 2025, Vitória, está aí no Globoplay. Este programa é uma forma de valorizar a colossal contribuição de Dona Arlete, Fernandona, para as telas do Brasil e do mundo. Roda a vinheta! É difícil a gente construir uma relação de afeto com o cinema brasileiro sem recordar momentos antológicos da Fernandona para além do Central do Brasil. Eu me lembro, por exemplo, de Casa de Areia, a maneira como ela lida em cena com a Fernanda Torres. Aliás, as duas estão juntas em Ainda Estou Aqui, que rendeu o Oscar para o Brasil. Eu lembro de Fernandona, por exemplo, num filme pouco citado, mas muito potente, O Outro Lado da Rua, contracenando com Raul Cortez, um titã dos palcos, mas sobretudo com um rei da dublagem, Luiz Carlos Percy. Por que essa velharada toda não vai para casa fazer alguma coisa, cuidar da vida? Inclusive você. Acho que um outro momento memorável da Fernanda tem a ver com um cineasta que faz televisão, Luiz Fernando Carvalho, Hoje é Dia de Maria. Véia! Que é? Você tá invejosa! É invejosa! Não há como, neste momento que Velhos Bandidos está entrando em cartaz sob a direção de Cláudio Torres, filho de Fernandona e de Fernando Torres, a gente não pensar num filme, um thriller que eu acho, thriller cômico, que eu acho impecável, que é Redentor, uma produção de 2004 que esteve no Festival de Berlim e que junta Miguel Falabella com Pedro Cardoso. Como é que o Otávio põe todo o dinheiro dele no teu nome e você entrega ele para a polícia, meu filho? Cada um de nós tem uma Fernanda inesquecível dos nossos corações. Talvez a sequência mais universal no âmbito da brasilidade da Fernandona seja Eles Não Usam Black Tie. Eu vi bem que tu há pouco estava falando em greve. Pelo amor de Deus, Otávio. Pelo amor de Deus, não se meta em confusão de novo, Otávio. Das muitas Fernandas, nós vamos nos ater a duas
Vamos lá para os nossos competidores desta arena. Eu tive o privilégio de conviver com Jofre Rodrigues, produtor, diretor, filho xodó de Nelson Rodrigues. Muitas histórias que eu sei do Nelson, eu aprendi não nas páginas do Anjo Pornográfico, o livraço que eu acho que coroa a excelência do Rui Castro como biógrafo, mas eu soube da boca do Jofre. Aliás, o Jofre trabalhou numa adaptação em forma de documentário do Anjo Pornográfico e morreu em 2010 sem conseguir levar esse projeto adiante. O Jofre me contava que o Nelson tinha muitas questões com o cinema. Ele gostava, por exemplo, de Jacques Tati, ele amou loucamente o Assalto ao Trem Pagador, é um filme assim que ele botou nas alturas, e ele amava o Neville de Almeida e gostava muito das adaptações que o Neville fez, A Dama da Lotação e Os Sete Gatinhos. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Quem foi? Que isso, Noronha? Mas ele tinha problemas com a falecida porque ele achava que o texto tinha humor e que o Leon Risman, que fez a adaptação para o cinema, não alcançou esse humor. Hoje, revisando esse filme 6 décadas depois da sua estreia, 61 anos depois, primeiro a Fernanda Montenegro tem uma atuação absolutamente antológica. Ela já era um medalhão dos palcos e ainda jovem se põe ao serviço do cinema, ou melhor, do cinema novo, com CIN maiúsculo, tentando se adaptar às investigações sociológicas que aquele movimento utilizava como ariete para enfrentar a concorrência ideológica, simbólica, que os cinemas ditos hegemônicos ofereciam como resistência à construção e à manutenção de uma voz autoral brasileira. Esse cinema novo desafiou esse papel com Glauber Rocha, com Cacá Diegues, com Rui Guerra, com Nelson Pereira dos Santos, com grandes realizadores, com grandes atrizes e atores, enfim. Helena Solberg é uma diretora, por exemplo, que cruza esse movimento num dado momento, um trabalho documental muito interessante. E a Fernandona tem um papel crucial na história de uma mulher que, sob a opressão do jugo do marido, ela flerta com a morte como uma ideia de felicidade plena. Eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Já não sou mais deste mundo. Isola. Você. Vitória é um filme que se baseia em fatos reais de uma mulher que, utilizando primeiro um binóculo, depois uma câmera, registra a violência que é praticada pelo tráfico numa conivência com policiais corruptos e num contato com a imprensa, a partir da sua troca com um jornalista, ela torna aquele caso público. O Andrusha Waddington herdou esse projeto de um cineasta que faz uma falta danada ao coração da gente, Breno Silveira. O diretor de Dois Filhos de Francisco havia começado Vitória, ele morreu decorrente de problemas que vinham da Covid-19, deixou esse projeto inacabado e em 2025 o Andrusha colocou essa trama na telona, tendo a Fernandona no papel principal da Dona Vitória, que é a figura que flagra essa criminalidade, essa ação e a impunidade no tráfico do Rio, ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, utilizando uma camereta para registrar como arma. Mas tem uma figura que eu acho preciosa nessa história, que é o grande ator Alan Rocha, meu vizinho de Penha. O Alan vinha do sucesso do Ainda Estou Aqui,
que ele faz um jornalista na grande sequência que imortalizou o filme, que ele pede para a personagem da Eunice, da Fernanda Torres, não sorrir, ela sorri, e ele faz o jornalista que ajuda a Dona Vitória a denunciar o crime no Rio de Janeiro. Alvo parado é mais fácil de se acertar. A senhora está propondo que a gente aqui, que mora na cara do gol, faça o quê? Que a gente enfrente o tráfico? Gente, eu devo dizer para vocês que 2025 foi um ano de bilheterias assim inesquecíveis para o nosso audiovisual, apesar de muitos títulos que mereciam ter tido mais visibilidade do que tiveram, inclusive comédias populares. Mesmo com essa gangorra aí de coisas que tinham que ter sido muito boas e não foram, a gente viveu grandes marcos. O Bento vendeu 1 milhão de ingressos, o Agente Secreto, antes da indicação ao Oscar, antes de ganhar, as 4 indicações ao Oscar, antes de ganhar o Globo de Ouro, emplacou 1,5 milhão de ingressos vendidos. Assim, isso é uma consagração internacional, uma consagração de peso para os nossos parâmetros. Só que a gente viveu outros filmes que tiveram sucessos assim bastante pontuais e significativos. Homem com H, com mais de cerca de 600 mil ingressos vendidos, e Vitória, com cerca de 700 mil. Esse foi um dos motivos pelos quais esse longa do Andrusha Washington está aqui, e por isso ele merece o aplauso e a torcida de vocês. Aê! Vitória! Do outro lado, a gente tem um resgate de todas as investigações sociológicas e estéticas feitas pelo cinema novo nos anos 60. A Falecida! O vencedor deste arena, qual será? Qual será? Qual será? A Falecida! É impossível a gente entender a representação das forças femininas que o cinema brasileiro fez ao longo da sua história sem entender a contribuição que Leon Hirschman deu ao desenho de uma figura aguerrida que tenta se empoderar sob uma névoa de opressão patriarcal, enfim, de todas as maneiras, a partir de uma releitura de Nelson Rodrigues. Esse filme é um marco do cinema brasileiro. Eu fecho esse arena celebrando o papel da Fernanda como atriz, mas chamando a atenção para o seguinte: a Simone de Beauvoir, que ela ajudou a consagrar aqui junto a novas e novíssimas gerações com as suas experimentações de leitura, de encenação no teatro, é publicada no Brasil pela Nova Fronteira. A Nova Fronteira tem um catálogo sensacional de clássicos que merecem ser reconhecidos. E eles fazem um trabalho editorial realmente primoroso, vídeo que fizeram com Rubem Fonseca. Nova Fronteira merece toda a sua atenção. O Arena no Set é parte de um império empírico cinematográfico, onde você encontra playlists, dicas de filmes, listas de grandes diretores, coberturas internacionais, como a que Gustavo Valente e eu fizemos na Berlinale, e além de outros festivais como Veneza, Cannes, enfim, São Sebastião. Deixe sua dica, deixe seu like, deixe suas inquietações, por exemplo, perguntas acerca da filmografia de Dona Fernanda. Salve o cinema!